A Hélade grega fora conformada por um mix de 4 principais povos. Esses povos eles possuíam uma matriz indo-europeia. Eram os jônios, os eólios, os dórios e também os aqueus. Os aqueus eles ficaram arquiconhecidos pela fundação de uma cidadela mítica chamada Micenas, mas também forneceram substrato para as cidadelas de Pilos e de Argos. Os jônios, por outro lado, ficaram arquiconhecidos por seu potencial filosófico e pela fundação do devir durante o interim do século VIII da cidade de Atenas. Os jônios também chegaram a povoar parte significativa a Ásia Menor. Os eólios, por outro lado, se fixam no Helesponto, abaixo de Troia, e também mantêm presença significativa na Península Balcânica. Os dórios, estes foram os últimos a chegar. Os dórios, eles traziam consigo uma formação beligerante e eram oriundos de um lugar conhecido como a Macedônia Antiga. Os dórios, eles, para além do ferro e de uma tecnologia náutica, a qual assimilaram dos povos cicláudicos, trouxeram consigo uma deidade agropastoril que viria a compor o panteão grego vindouro. Esta era Ares. Ares era um deus da virilidade, um deus do morticínio e um deus da guerra. Ele passeava nos campos de batalha com seus filhos, Phobos, o medo, e Deimos, a destruição. Ares, regente da guerra, trouxera o morticínio às sociedades palacianas de cariz e semblante micênico. Ares dá uma pista da onde os dórios se desenvolveram. A região da Macedônia era rica em rios, rica em pastos e rica também em produção de grãos e cereais. Então, essa deidade da virilidade, esse deus agropastoril figurado, o deus da guerra, dá pistas e fornece a chave heurística para a compreensão da ontogênese do povo dório. Algumas teorias apontam os dórios também como sendo oriundos da região do Épiro. E ainda há uma outra teoria mais mirabolante que aponta os dórios como sendo um povo de origem anatólia, o qual teria se fixado em torno do Mar Marmara, atravessado o Bósforo, adentrado na Ática e depois no Peloponeso. Contudo, a teoria mais aceita é que a origem dos dórios tenha sido de fato a Macedônia. Os dórios traziam consigo a tecnologia do ferro, o que possibilita a esse povo indo-europeu o debacleamento de civilizações palacianas que já haviam se assentado na região da Ática e do Peloponeso há milênios. Os dórios, em contraposição à tradição auriga, calcada na figura das bigas e da aristocracia palaciana micênica, propõem uma nova forma de se fazer guerra e engendra acicatando-se contra seus inimigos da Ática e do Peloponeso. Esta nova formação calcava-se na figura da Dori ou do Óplita lacedemônio. Os óplitas substituiriam a decrépita e antediluviana formação calcada nas bigas e traria o terror à região da Península Balcânica. Uma dessas civilizações debacleadas foram os micenianos. Os dórios, na posse do ferro, levaram os micenianos à hecatombe. Os micenianos encontravam-se ainda na Era do Bronze, ainda que tivessem desenvolvido extenso esplendor artístico e cultural. Suas cidadelas eram muito sofisticadas, sua cerâmica ricamente adornada. Suas armas eram armas que não tinham somente o fim útil da guerra e da morte, mas eram também peças ornamentais, aonde adagas de bronze, lanças e armaduras e elmos eram ricamente adornados, quando não com pedras preciosas, com chapas de bronze e até presas de javali. Seus elmos eram elmos arquiconhecidos por fazerem a utilização de chifres, de conchas e, sobretudo, de presas de animais caçados pela aristocracia miceniana. Os micenianos foram a hegemonia da Era do Bronze
Eles levaram à decadência também uma outra cultura mais remota, cultura conhecida como creto-minoica. Os minoicos, eles haviam se organizado em cidadelas palacianas na ilha de Creta. A principal cidade era a cidade de Knossos, tal como o principal palácio lá se encontra. Este fora o palácio de Minos. Minos fora um regente, o qual exerceu uma certa influência e dominância no interim em que Knossos se desenvolve como uma das principais talassocracias. Por talassocracia entende-se uma dominação naval imperialista que se impõe, ora pela prevalência do comércio, ora pelas esquadras de navios que o poderio bélico daquele tempo ostentava, podendo cobrar tributo de outras cidades e formações cicláudicas circunvizinhas. A talassocracia cretominoica encontra a sua desagregação quando há a erupção do Thera, um vulcão situado em Santorini, o qual desagrega o mundo da Era do Bronze, e esse desastre geoclimático leva as formações palacianas de Creta ao seu exaurimento, o que facilitou para que os micenianos tomassem o poder da ilha. Já analisando a escrita, a formação da língua grega e o sistema significativo, pode-se afirmar que os aqueus, os eólios, os jônios, ao se tornarem helenos, mudaram de língua, suplantaram o antigo dialeto proto-helênico, fusionando-o com o idioma dos mercadores de azeite, papiro e âmbar, vindos da região de Canaã e situava-se na área do Levante. Os atenienses arcaicos, de herança intelectual jônia, como citado no início deste vídeo, aqueles do século de Péricles, que elaboraram suas leis nos tempos de Solon e de Clístenes, os mitos fundacionais, herdeiros da tradição ágrafa de Hesíodo e Homero, e que criaram, por conseguinte, a heurística da história, tributária das metanarrativas de Hecateu, Heródoto e Tucídides, uma língua híbrida, mesclada a elementos do alfabeto fenício e do dialeto cretomicênico, deram origem àquilo que viria a ficar conhecido como linguagem grega antiga ou ático-jônico. O contato com homens mais civilizados que eles próprios, que eram oriundos de outras cercanias do Egeu, houve o processo de mediterranização destes primeiros gregos citados e, por conseguinte, sua viragem a povo helênico. Por meio da suprassunção do contributo civilizacional de outros povos vizinhos, os aqueus, os eólios e os jônios urdiram sua própria forma de comunicação. Aquilo que viria a ficar conhecido como a Foiniquea Gramata. Logo, a partir desta mudança de polos de civilização que incorre numa viragem da Ásia e Egeu para a Península Balcânica, para se ser considerado civilizado a partir de certo ínterim, ou se nascia nos Bálcanos, ou tornava-se grego pela paideia do mundo. Pela paideia, outro sim, estética, pelo domínio escrito e retórico do ático-jônico. Os bárbaros ancestrais dos espartanos, aqueles selvagens dórios já anunciados, estavam municiados do ferro. Tomaram o helenismo pela força, sobretudo ao destruírem cidades micênicas como Tirinto, Pilos, Micenas e etc. Os dórios saltaram como feras famintas sobre a cultura material dos micênicos. Destas se apoderaram e assimilaram, tornando-se cultores da forma helena e do jeito de ser e de se manifestar enquanto gregos. Os bárbaros ferreiros consagraram leis bronzas com Licurgo na cidade de Esparta durante o século VIII. Estas continuariam as mesmas por milênios. Os conquistadores dórios se civilizaram pela tomada à força da cultura helênica, destruindo e repovoando tanto cidades micênicas quanto localidades cretenses, enquanto que dialeticamente a cultura grega conquistava e helenizava pela letra, pelo intelecto, pela língua, pela arte e pela arquitetura o seu bárbaro e rude conquistador dório.